Audiodescrição do livro Montoeira, de Gladstone Allis. O livro tem formato retangular horizontal. Está envolto em uma luva, que é uma espécie de sobrecapa, na qual predomina a cor verde, com detalhes em branco e marrom. A arte é formada por uma série de placas de rotas de fuga amontoadas, com ícones que indicam, em desenhos simplificados formados por linhas e pontos, pessoas correndo na direção de uma seta. Essas setas e, consequentemente, a direção dos ícones que representam pessoas apontam para diversas direções: direita, esquerda, para cima, para baixo, em diagonal, etc. Há placas de diversos tamanhos. Misturam-se a essas placas imagens de figuras pictóricas, como as de arte rupestre, que também correm ou se movimentam em diferentes direções. Atrás da sobrecapa, na parte inferior, constam as marcas oficiais dos patrocinadores da publicação, com os seguintes dizeres: contemplado no edital Movimenta Cultura. FMIC, Fundo Municipal de Incentivo à Cultura. E Prefeitura de Contagem, Trabalho Todo Dia. Na capa do livro predominam as cores verde escuro e marrom. As mesmas cores se estendem, com variações de tonalidade, pela contracapa e pelas orelhas. A capa é formada por algumas placas de sinalização de pontos de encontro, compostas por figuras simplificadas formadas por linhas e pontos, representando 3 pessoas reunidas lado a lado, com setas indicativas nos 4 cantos da placa, todas apontando para o centro. Há 7 dessas placas, em diferentes tamanhos, ocupando o espaço da capa. Em estilo e cores iguais ao das placas, estão o nome da obra, Montoeira, ao centro, e o nome do autor, Gladstone Allis, logo abaixo. Em um pequeno detalhe em preto e branco à esquerda está a logomarca da editora Talp. Na lombada do livro constam, novamente, os nomes do autor, da obra e da editora. Na contracapa, na parte inferior, constam um código de barras e as marcas oficiais dos patrocinadores da publicação, com os seguintes dizeres: contemplado no edital Movimenta Cultura, FMIC, Fundo Municipal de Incentivo à Cultura e Prefeitura de Contagem, Trabalho Todo Dia. Na orelha interna da capa, há o seguinte texto: uma arte pujante, aquela do jogo com palavras, brincadeiras com letras, mas com muita seriedade de fundo e de frente, marcada por escancarada contestação que nos coloca contra a parede neste fim de mundo. O que fazer o poeta senão compartilhar o que faz? E é isso que Gladstone Allis faz, habilidosamente ou habilmente neste livro de poemas. Com uma logística feérica que conduz a linguagem visual das placas, tão utilizadas no nosso dia a dia, ao mesmo tempo em que transfere o peso da crítica para a apreciação do leitor. Um livro que parece uma rota de fuga para o cotidiano, para o pensamento, para o equilíbrio, para o juízo e para a indignação. Como bem dito pelo próprio autor, poeta não é hobby, muito menos profissão, nem sequer um afazer, é maldição. Quem nasce com a marca de besta dentro da testa não se livra nunca disso e compartilha, por não ter o que fazer. Simone Garofalo, mestre em estudos linguísticos e professora da educação básica na Rede Municipal de Contagem, Minas Gerais. Na orelha interna da contracapa, há uma foto do autor em preto e branco. Ele é branco e com barbas fartas, utiliza uma touca, óculos, uma camisa xadrez e canta ao microfone. Logo abaixo, o seguinte texto:
Gladstone Alice é doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-doutorado em Estudos de Poesia Brasileira. Atua como professor na educação básica, além de escritor, performer e músico, com especial interesse por manifestações interartes, intermídias e interdiscursivas. Publicou em 2019 o livro-objeto Duto, edição do autor, e em 2024 o livro Mixaria, Taupe. As primeiras páginas do livro se iniciam com uma folha de rosto, onde, na parte superior, constam apenas o nome do autor e da obra. Na parte inferior, aparecem o ano de publicação e a logomarca da editora. Na página seguinte, a ficha catalográfica com os dados da edição e, em seguida, há uma página em branco. As próximas 2 páginas, que antecedem o sumário, possuem um texto de apresentação escrito pelo autor, além de uma imagem da placa Ponto de Encontro, com a representação simplificada, formada por linhas e pontos, de 4 pessoas reunidas, com setas nos 4 cantos da placa, apontando para o centro. Antes de mais nada, tudo o que se poderia ser é o que há. Não me desculpo pelo que falta, embora falte e eu o saiba. O futuro do subjuntivo existe ainda menos do que outros futuros próximos, de presentes ou pretéritos, preteridos ou pretensamente prósperos. Artifícios da inteligência já nos poupam de pensar agora, e fora do pensamento não somos mais do que o carbono do que já era, mais petróleo para a atmosfera do amanhã. Contudo, ainda cheio de assins assados, apresento neste instante um novo livro de poemas, e não há nada mais antigo. Para o que serve isto, outro mais ou menos? Desde sempre os áureos tempos, desde antes de buscar-se ouro em lamas, muito, muito, muito antes de atirarem-nos a lama em cima a troco de ouros e outros minerais tão valiosos, a resposta óbvia e mesmo assim misteriosa: para nada. Nada é vital para seres humanos. Não o brilho do metal ou a velocidade da comunicação disruptiva. Nada disso havia e já existiam gentes. E desde que se sabe disso, as vemos envoltas em poemas, canções, pinturas e outros nadas, todas essas coisas algumas desvalidas que se jogam fora aos montes hoje em dia. Assim, entenda essa atitude e não tenha compaixão. Não existe ex-poeta. Poeta não é hobby, muito menos profissão, nem sequer um afazer. É maldição. Quem nasce com a marca de besta dentro da testa não se livra nunca disso. E compartilha, por não ter o que fazer. Como faço aqui. Cabeça dura só pode ter quem cultiva a sua bem acima do pescoço, roendo o osso. Portanto, não há nada de novo debaixo desse sol escaldante do fim dos tempos, nada que é tão velho e crônico quanto a insistência, mais antigo que a educação dos bons modos, que a acumulação dos dinheiros, que a sinalização dos caminhos com avisos e plaqueios para que os próximos encontrem nesses vestígios os riscos de um andar mais navegável. Nada que é o mesmo que amor, nome mais conhecido de um nada gracioso entre tantos menos compreensíveis. Repitamos então, juntos para iniciar. Nada é vital para seres humanos, idiota. Após o texto de apresentação, as 2 páginas seguintes apresentam o sumário com os títulos dos poemas, ou os primeiros versos, nos casos de poemas que não possuem títulos. Segue-se uma página em branco e outra com as figuras de 3 placas de trânsito, na cor preta, com os números 1, 2 e 3 em amarelo,
além de uma indicação para o lado direito na mesma cor. Em seguida, a próxima página é a de número 10 e traz o texto pré-fácil, em um bloco de palavras sucessivas. Porém, é possível identificar algumas letras na cor cinza mais claras do que o restante do texto. Cada letra pertence a uma palavra diferente, quando lidas no sentido horizontal. No sentido diagonal, descendente, contudo, essas letras em destaque formam uma outra palavra, agulha. Pré-fácil. Paia, palheiro, paioso, palha, palhaço, palha de aço, pai de aço, pedaço, paieiro, palha, 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 palhaçaria, paia, paiante, pai-ante, pãe, antes, palha, paira, paíra, pia, palha, paiense, pense, palha, palhures, paionde, palha, palha, palhoça, palhurça, palhares, pilhares, paienta, lenta, palha, calha, cangalha, palha, palhuda, muda, palhinha, moda, palhoda, foda, pulha, paia, saia, palha, para praia, pra lá, ia, fria, palha, espraia, espalha, espunha, unha, espulha, espelhe, espelha, ela, palha, pelo, elo, palha, 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 alho, espelho, meio, peio, paia, palha, malha, maia, falha, fagulha, tulha, entulha, entua, rua, embrulha, palha, paia, aia, alfaia, gaia, alfa, fã, imã, irmã, rima, migalha, palha, calhar, calar, alá, quilha, pilha, milha, Santa Cecília, ilha, ralha, amealha, rulha, pula, para, paralela, palha, sarapalha, serrapilheira, serapilhéria, pilheira, eira, nembeira, palheira, leira, monturo, moleira, montoeira, meira, meia telha, pira, pirralha, palha, 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 palhe, damapada, dada, peia, teia, aparelha, orelha a orelha, achincalha, caolha, coala, pala, propala, opala, opa, pera lá, palha, palhário, palhame, palhaço, palhagem, agem, palhamento, parlamentem, parlamento, ímpar, acho paia, palhário, palha abecedário, FGH, palha, JK, para, L, E, me, I, nió, bio, para, que? A página 11 é formada apenas por sinalizações de trânsito, predominando as cores amarela e preta, com um detalhe em vermelho. As margens são formadas por faixas diagonais em preto e amarelo, uma sinalização comum em margens de rodovias, canteiros centrais e outros espaços em que seja necessário delimitar um limite de tráfego. Ao centro, uma placa em formato de X, chamada Cruz de Santo André, utilizada para sinalizar a presença de uma ferrovia. Em seguida, os sinais circulares em vermelho e amarelo, que indicam pare e atenção. Por fim, a placa Passagem de nível sem barreira, também utilizada para sinalizar a presença de uma ferrovia. A página 12 está em branco. A página 13 traz a placa Curva Sinuosa à esquerda, em amarelo e preto, mas ela não aparece em sua totalidade, apenas parcialmente, e o poema A Não Ser. A não ser. De unhas cravadas num sopro, eu fui. A faca só cabo nos dentes, me armei. A sorte o aceite de amparo entreguei. Na casa de acasos e avessos, morei. As páginas 14 e 15 trazem o poema Geométrico e uma placa de advertência em formato de losango, amarela, sem qualquer preenchimento. A página 16 traz a placa Dê a preferência, em vermelho e branco, no formato de um triângulo com o seu vértice voltado para baixo. Nos ângulos da figura,
as sinalizações matemáticas, como para sua medição, bem como ao centro há uma linha e a indicação de cálculo do ângulo reto. G, o métrico. Quadrados me circulam, me circundam, me circuncidam. Finjo. Retângulos me enquadram, me emolduram, penso. Amor, culpa, desejo, um triângulo pavoroso. Paralelo à grama, o plano. Paralelo ao topo do arranha-céu, o conluio. Paralelo o céu arranhado, Deus sabe de si, de só Deus sabe o que. A vida vem sobre um trapézio, de base cônica, vida sem base cômica, num mundo de plano esférico. Eu, esférico, meu lugar no mundo espera pelo aceno agudo da morte, já que a vida, sua consorte, não chegou um dia. Má equilibrista bêbada, ante a plateia inteira, circo armado, despencou, sumiço, buracou, no fundo mais poço que o mundo esconde. Fiquei só, com luz e ângulo, seus 4 vértices afiados, culminâncias de 4 extremos idênticos, idênticas faces opostas. Não sei que reta meta eleger, produto de minhas próprias operações, que não se deve equacionar se veja só o denominador comum. Tendo a régua e o compasso, desgraço em terra, quedo. Gabriel, às ordens. A página 17 traz o poema Minas, no qual se notam interferências visuais no texto, tais como negrito, palavras riscadas e uma linha traçada antes do último verso. A página 18 traz, nas cores marrom, branco e preto, a placa de sinalização indicativa de represa. Minas, Gerais, Campos, Gerais, Campos, minados. Mináguas, miláguas, miléguas, submergidas, inframarinas, malignas. Famílias, e barro, escarro, carretas e pontes, e rios e peixes, e diques se tratam. Tudo quanto gente. Aviso importante. Versos sob o risco de barragem. Na página 19, o poema João está disposto com suas palavras ao contrário e no sentido vertical, de baixo para cima. Visualmente, simula-se uma espécie de escada que, antes do topo, se rompe, e algumas letras se dispersam como se estivessem em queda. A página 20 traz uma sinalização indicativa de escada, com uma seta no sentido descendente. João. Pra subir na vida, João morreu de correr numa escada sem corrimão nem topo. Na página 21, o poema Sonolência vem acompanhado do desenho de um navio ao final da página. Trata-se da placa indicativa de porto. Sonolência. Me embala o dia de sol quente, me embala a gente para presente, me prende a pedra no pacote, com laço e fita cor da morte, e singra o mar. As páginas 22 e 23 trazem o poema em prosa sem título que se inicia com "Então sim, quando é estouro o que se dá". Como imagem de fundo, uma placa triangular em preto e amarelo com um sinal de exclamação ao centro, indicativa de atenção. Após o poema, está o desenho da placa de sinalização de advertência quanto ao risco de deslizamento. Então
então, sim, quando é estouro que se dá, a boiada, massa, monte, montoeira em movimento, compactada parede semovente, que se mexe e arrasta e mata e machuca e pisoteia. Bloco não se parte ante o peão ou qualquer outro que se impõe à frente. Antes parte-o, ele ou qualquer outra gente, e tudo quanto cai em seu caminho vira piso, repisada repastagem, desbastada paisagem que se forma, se deforma, sob a uníssona movência, em murros, urros e berros. Erra o que se achar capaz, por estratégia ou força ou mágica, de pará-la, desviá-la um triz que seja, manejar a eloquência monossilábica, ainda que uma ou outra res dali resolva desgarrar, considere extraviar. Não há o considerar, só explodir, seguir, guiar a si no rumo do marchar, atropelar, ser inteiramente um peso sobre a terra que sacuda ante o trotar troante, mesmo que o desfiladeiro se apresente ante, por destino certo e próximo, desatino, mesmo que esta hipotética infeliz res, irrequieta, inquietante, e umas duas, outras três andantes até possam pressentir maldades, não interessam pós-sentimentalismos, contradiurnos e contraditórios ao influxo, que não haviam quando o rompante se rompeu, conjunto, corrompido, abarrotado, arrotos e garrotes. Não serei eu, elas ou você, ou o peão solo em seu chapéu envelhecido, a embargar ou pelo menos refrear o bovino tempo de tombar. Apertadas, estreitadas, de cabeças a chocarem-se, com os chifres a lhes protegerem ou interferirem. Indivíduos nunca houve, apenas carne. Agora, elevada à musculatura e fúria, na performance que em nada se parece com uma dança. Mais uma doença, muito menos uma encenação, mas real e perigoso, o coro descontente e retumbante, que nos vem, que nos vem, que nos vem, que nos vem em cima, e saia logo do caminho, se segure numa rama das beiradas, numa pedra entre as mais firmes, que o tropel segue a cegar-se para em frente destruir-se em um tombo gigantesco, garganta de terra enorme apenas lá, ali, parada e enormemente aberta, jacaré gigante da boca seca, desperta em sua imóvel expectativa, passiva, entretanto dura e final, descomunal, proporção do que se esboça e ganha corpo já em bloco, e vem os corpos, paralícia encaminhando, previsível e inevitável, no caminho rumo, revirada, vejam só, em volta, desistente, uma das reses entre aquelas, como que só por quer ela, renegada, sem esforços para o abismo nem com força para juízos, desintenta, vai virada nos avessos, de rabo cabeça posta, assim prostrada, fastio de fasto, carregada como peça pela mera correnteza, rara e presa, de patas suspensas ali rente ao chão e de cabeça pensa, aérea, sobre dorsos com cupins, filés, picanhas e cabeças rebaixadas, sobre as nuvens, meditante num instante, sem contribuir nem resistir, a res nuncia, única, sem par, corpo erguido e carregado, olhos altos parecendo acompanharem o balé alheio, lá de um delicado caule quase inteiro que, despetalado, com suas últimas manchinhas folhas por um fio restantes brancas no fiapo verde, sustentado em dança etérea, graciosa e acrobática, pelo próprio lufo mesmo que emerge da turba multa, sem cair, singeleza de se ver sem pés no chão, muito mais do que parece além da compactação dos couros, de consortes desafortunadas, porém firmes, já no limiar do fiasco, vai até que... A página 24 apresenta o poema iniciado por O Ignoto, que tem parte do seu conteúdo
apresentado como se fosse uma nota de rodapé após o último verso. O desenho de um livro, como sinalização, aparece no canto inferior direito da página. O ignoto! O ignóbil! O ignominioso! Poeta! Cuspa no chão em seguida a pronúncia, virando o rosto sobre o ombro esquerdo e limpando a boca com o antebraço direito, cuja mão deve permanecer fechada, punho cerrado contra o mal. Por fim, bata 7 vezes com este mesmo punho no peito, em sinal de contrição. Elevando a mão esquerda, espalmada, e os olhos às alturas de onde Deus nos observa e guarda. Feche então os olhos e ajoelhe-se em penitência, implorando pela misericórdia divina, em razão de pensamentos lhe ocorrerem. Na página 25, após o soneto apresentado, temos uma placa em formato circular, nas cores vermelho, preto e branco, que indica a proibição do porte de armas. Soneto. Não inventaram armamento que nesse momento me reverta em favorito à vitória na peleja contra o espelho. Não inventaram um guindaste, manivela mastro ou haste, que levante meu moral, que levante-me da cama. Não inventaram um poema que explique qualquer coisa, que resolva algum problema, que encerre qualquer causa, que minore algum dilema. Escrever é só uma pausa. Na página 26, após o poema Cusparada, há a representação simplificada com linhas e pontos de uma pessoa cuspindo para baixo. Cusparada. Ele cuspiu no chão, não com o visgo previsível que qualquer boca produz, e a terra bebe e se deleita, porque dela é o leite, o pus e nós e toda secreção. Ele cuspiu com a mão, com a força e a perícia do polegar opositor, com a cólera e cobiça do córtex cerebral, a farsa e o estilete, o corte periodontal e o fogo, fogaréus e mesmos, tantos quantos nunca o céu se vira entre assim envolto. Ele cuspiu no chão e atirou-se sobre o parto, a esfregar nariz e queixo, e mais a língua e também o olho esquerdo, em terra cusparada no afã de apacentar-se, ao lodo entre frêmitos e vômitos. Mas só tarde, quando chegou. Após o pequeno poema presente na página 27, há um desenho na cor preta em formato oval. E veio o vírus nos virar o vento. Eu que já vinha meio avoado, me vi de volta ao ovo, chocando a vinda de um viver que nunca vi. O pequeno poema da página 28 possui apenas 4 versos e é acompanhado pelo desenho indicativo de uma câmera de vigilância no canto direito superior e também de uma placa losangular na cor preta na parte inferior da página. Eu já ia te amar quando acabou a luz, que você não produz. Após o poema da página 29, ao final da página, há 2 placas circulares em vermelho, preto e branco. Elas sinalizam, respectivamente, circulação à esquerda e à direita, através do desenho simplificado em linhas e pontos de 2 pessoas acompanhadas de setas indicativas das direções. Por que não me via? Estava na cara, porque não me vinha. Estava na cara. Sabido,
de cor. As páginas 30 e 31 trazem o poema iniciado pelo verso Um anjo na escadaria da igreja. E após o poema, o desenho que sinaliza uma igreja. A página 32 traz a placa de advertência de obras, nas cores amarela e preta, com a representação simplificada, com linhas e pontos, de um trabalhador utilizando uma pá. Um anjo, na escadaria da igreja, esperava os crentes fora, uma vez que não podia entrar. Me estendeu a mão vazia e com um dedo me apontou, um resto de asa arrancada às brutas num churrasco. O anjo não falava, apenas via e transpirava, uma espécie sua de lamento, luz para as gentes de outros planos, sem dessas contas a pagar somadas de medidores. Eu trouxe o anjo para casa, lhe dei feijão com angu, fiz ele esperar e fui para a firma, 8 horas todo dia, mais as extras 2 pausas e deslocamentos, 15 horas longe, como é o costume. Ele entendeu perfeitamente. Era um anjo, que outro modo. Não dissemos coisa alguma e nem contratamos prazos. Esquivo aos controles cegos entre máquinas e matérias-primas, a fibra de vidro que me corta e pinica mãos e costas ganhou formas escondidas, não encomendadas por nenhum patrão, para mim e por mim somente reveladas como as próprias cicatrizes. Era a asa angelical de novo, a prótese, rígida e sem penas, silhueta sem ação, senão por fé. No fim de semana seguinte, eu não fui à missa. Tinha um anjo em casa e o coração sinceramente junto a Deus. O anjo ainda calado, não acho que fosse mudo, mesmo nunca o tendo ouvido. Não acho que eu lhe merecesse ouvir o canto angelical. Não tenho o ouvido absoluto dos virtuosos e pior, tendo-o empapado em ceras e outras sujidades da indústria, já que nunca faço uma ablução completa, chego em casa e deito e durmo apenas isso todo santo dia. O anjo, ainda calado, abraçou o artefato que eu lhe fiz em terra e plásticos, acoplou-o na omoplata, levantou-se em voo aos trancos, um tanto desengonçado, se esforçou equilibrado entre os pesos desproporcionais que direita e esquerda têm. Mas subiu, alçou, conseguiu, voou para sempre. Adeus. O poema da página 33 se inicia com os verbos dispostos de modo tradicional e as letras da última palavra são dispostas separadas linha a linha, na descendente. Ao final da página, o desenho indicativo de uma âncora. Orgulho é um mergulho em alto mar, só para se afogar. Na página 34, há o poema Interregno e a imagem de uma placa losangular na cor cinza ao final da página. Interregno. A musa, sem a blusa, me seduz no almoço para num papel almaço rabiscar os seus ditames. Poemas pardos, envelopados, versos mestiços, irritadiços, michurucas, sem estrela nem oráculo, estrebaridos com o horário. Ponto, sinal, registro, cheque, zombaria de moleque, que ainda há de ver-se com o mundo. O poema da página 35 é acompanhado por uma placa circular nas cores vermelho, preto e branco,
com o desenho de um cachorro, indicativa de cão bravo. É o progresso que me rosna, late bufa mostra os dentes, toda vez que eu subo a rua. Cachorro doido em pleno fevereiro, março, abril, não fecha de jeito nenhum a boca imensa. Melhor passar ao largo logo e apertando o passo. A página 36 traz o poema Piranda e duas placas de advertência nas cores preto e amarelo. A primeira, menor, é triangular e tem o desenho de uma fogueira. A segunda, maior, é losangular e possui duas figuras simplificadas, em linhas e pontos, de pessoas, um adulto e uma criança. A placa é indicativa de área escolar. Piranda. A fogueira aos professores, promulgada no Planalto, apoiada pelo povo, referendo e reverência, fogo no centro do pátio, crianças cantando em roda, pirando na ciranda, piranda. As tias boas de mãos dadas com os pequenos, puxando cantigas, banando caatingas. O acompanhamento é um banzo merencório e desafinado, que nunca se ouvira, mas soa o sinal final do recreio. A página 37 possui um pequeno haikai e a placa de proibido seguir em frente, circular, nas cores vermelho, branco e preto. Mísera acorda, miséria e corda tem. Após o poema da página 38, há o desenho simplificado de uma pessoa se balançando próximo a duas árvores. Trata-se apenas do desenho, sem a moldura, da placa indicativa de parque urbano. A peremptoriedade de uma árvore inspira estar num mundo sem rancores. Trocar mágoas por uma dessas esperançazinhas baratas de telenovela ou de canção bem popular, que faz a vida revelar sua inequívoca feição de maravilha. O poema da página 39 é seguido pelo desenho indicativo em preto e branco de uma luneta direcionada para um céu estrelado. O céu de São Tomé, nem vendo pra crer. Ou o céu de São Tomé, só crendo pra ver. Ou o céu de São Tomé, nem crendo vender. Ou só mesmo vendo para acreditar, e vendo ainda não duvida da vida. O poema O Olho, na página 40, é precedido por uma epígrafe com trecho da poeta Cecília Meirelles e, após o poema, há a imagem simplificada indicativa de um olho cortado diagonalmente por um traço. O olho. O olho é uma espécie de globo. É um pequeno planeta com pinturas do lado de fora. Cecília Meirelles. No olho eu olho. Não olha, não mais. Vê. Eu vi. Enxerga. Eu finjo. Não adianta. O olho agora vê, apenas. Olhares não se cruzam, veres se incidem.
sequer observares se questionam. Enfoques contracolidem às vezes de passagem. Olhares se perderam do olho que eu olho. O poema iniciado com o verso "E como eu palmilhasse vagamente" se inicia na página 41 e termina na página 45, seguido pela placa indicativa de montanha, em preto e branco. No início do poema, uma nota de rodapé chama a atenção para o fato de alguns versos serem transcrições do poema A Máquina do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, erguendo o queixo um instante, vi aquele estranho poste, arvorezinha baixa e sem folhagens, em cujo cume uma mensagem empoleirada gritava com os passantes. Para surpresa minha, que creio na enormidade da natureza e na existência de linguagens e propósitos sobrenaturais, era uma placa apenas, em língua humana corriqueira, a conhecida norma padrão da língua portuguesa, objetiva e breve, rota de fuga. Anunciava em pregação, acompanhada da figura humanoide. Palitinhos figurando tronco e membros, com aquela bolotita a servir-lhe por cabeça. A rudimentar figura que, obviamente, fugia, sobressaltou-me com certo exagero, sobremaneira. A indicação da fuga, o conselho, o incentivo, aquilo, a advertência, a ordem, o organismo, o cismo, o cinismo. Vinha mesmo eu trabalhando macambúzio enquanto caminhava uns planos de fuga. Evasivo, sufocado pelas raízes que me fixam neste cercado de aquis e agoras, desde sempre entre as montanhas. Panela de cozinhar destinos em fogo brando, diuturnamente. Mas a contravenção, a desobediência, a revelia eram parte inarredável ao cumprimento de qualquer intento que se me viesse a formular na prática. Fugir assim, por indicação, amando, me fazia expulso, expropriado, despejado por gatunos, a me tomar em casa e prumo por mero divertimento ou crueldade só. A casa, a estrada pedregosa, as minas e os minérios, tudo que me aquecia a juvenil revolta, lenha torta, revoltava ao interesse, verdecia meio indecisamente, remanso incandescente, espécie de amor próprio impertinente, coisa de gente besta das Minas Gerais, capiaus sem naus, de anacrônicos brios, queijos, rios e cerros frios. Andei um tanto mais e vi que floresciam outras muitas dessas mudas, indecente espécie, sobre o sono rancoroso dos minérios, cutucando o cocoruto das rochas dormentes. Uma floresta inteira, ainda que esparsa ainda, de rotas de fuga, infestação estrada fora semeada, até embrenhas de mato, locas, breus, uma lavoura, um campo, uma indústria de azougue e tropelia em latência, incrustada ali por gente que não crê em nenhum qualquer levante, de toda a vida sepultada sob as rochas proterozoicas, que só em uma ou outra ocasião, cada 1000 anos, costumam espiar com um rabo de olho o que os piolhos gentes lhe andam hora ou outra a catar sobre as carecas, superficialidades tão supérfluas aos olhares delas, bilenares. Daí, o que não era necessário e nem tinha cabimento, não se deu, mas como se... Olha, repara, ausculta. Essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética. Era a rocha que me sussurrava, de debaixo do capim gordura, sabe-se lá por que votada a mim. Essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, é o dinheiro
e só e tudo e o mais e o muito e o que seria além então? Que opção? Baixei os olhos, incurioso laço, desdenhando colher a coisa oferta. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa, e eu, sem saber que atitude seria agora digna dessa revolta rejuvenescida, da energia burilada pelo tempo, mais obtuso que aquela noite sem estrelas. Fugir, romper, extrapolar as formas que sempre me opuseram ao cosmopolitismo até então idealizado e buscá-lo, ou permanecer, fincar o pé de vez na odiosa tradição sobre a qual eu quis cuspir em cima e assim lutar, sem nem sequer últimas forças, como um Quixote, ainda mais simplório porque esquecido no meio de mato e pedras em finais de mundo sem cantares, e humilhado pelos inimigos invisíveis e fantasiosos nos quais não nos convém crer, alardear e muito menos enfrentar. Interrogar foi só o que fizemos, Madrugada e eu, seguindo a fortuita caminhada de mãos atadas, a evocarmos folclóricas crendices amigas da insônia, caraminholas vestidas de camisolas rotas, rojas, pergíveis perambulantes, até o sol surgir, inoportuno e repetitivo, como as questões com as quais convivo, ainda que durante o dia, estagnado no lugar defronte à placa que, ao invés de indicar-me rumo, tira o chão. A página 46 apresenta o poema iniciado pelo verso Raio rompedor da noite, seguido da imagem de uma placa de advertência triangular em preto e amarelo, com uma seta em formato de raio apontando para baixo. Trata-se da sinalização de risco para eletricidade. Raio rompedor da noite, corrompe meu silêncio num rompante. Tudo que era calmo de repente, instantes depois do clarão, é estrondo. Um grito grave e tenebroso, um grão de pólvora no osso, o som que em fúria falta ao olho, que da garganta emerge e rasga representação. Na página 47, após o poema, há uma sinalização de perigo na forma do desenho ilustrativo de uma caveira sobreposta a dois ossos cruzados. Certo é só o perigo de viver, e já foi dito. Todo escudo é imprestável. Diante disso, o tudo, já visto e quisto, amaremos ainda, sempre, por encomendar belezas, mesmo seguros da desproteção. Ver de verdade crua e tua. Degusta que te alimenta, sem temperos nem preparos, anteparos, antepastos, mas na tora. Ao final da página 48, após um poema curto, há um desenho que sinaliza praia, formado por um guarda-sol e duas linhas com formas onduladas que representam água. Embriagado de certezas, decidiu a linha reta, deu com os rumos n'água, encharcado de caretas. A página 49 traz um pequeno haikai e tem a sua maior parte ocupada por um grande sinal de interrogação de cabeça para baixo. Por que não cessa a pergunta que não quer falar? Sopro óbvio e já morto entre dentes. A página 50 apresenta o poema Pós-Verdade, com o desenho indicativo de água formado por duas linhas onduladas. Pós-verdade. Então o sim negou-se a confirmar o que era certo. Líquido,
quis bancar o esperto, celebrando o sinão, contra sim o si próprio. Daí para frente nunca mais ao menos mesmo, vale tudo e quase nada, confirmada negação. Na página 51, há o poema Aquele Um que se meteu a ser, sem nenhuma ilustração. Alguns versos possuem alinhamento mais recuado para o lado direito. A página 52 apresenta uma placa de proibição, nas cores preto, branco e vermelho, com a representação simplificada de uma pessoa, formada por linhas e pontos, cortada por uma faixa vermelha. Aquele um que se meteu a ser. Mais do que máquina humana, não se contentando em comer, cagar, reproduzir, si. Era pouco. Insinuou-se mais que insumo. Em tendenciosos entendimentos embrenhou-se até o tédio. Recusou, desobedeceu, ignorou a ordem. Na página 53, além de um pequeno poema sem título, há uma cruz na cor vermelha, geralmente utilizada para sinalizar área hospitalar. Panda é minha, panda é sua, dele, dela, deles, delas. Panda é vossa excelência, sim, senhor, também. Ora! O poema devocional ocupa as páginas 54, 55 e 56 e é dividido em 4 partes, intituladas pelos algarismos romanos de 1 a 4. Ao final do poema, há uma cruz na cor preta, idêntica à que é utilizada para sinalizar área hospitalar, exceto pela cor. Devocional 1. Jesus no sovaco, fechado, asfixiado, axilado, exilado, viciado em desodorante barato, vendido na igreja barato, aos gritos e rodopios da retórica barata que sai caro, inseticida, toda a atenção devocional é fiel. 2. Jesus à mão, ali, junto do povo como quando e sempre, se, não. Posto de lado como quando e sempre, no sovaco. Jesus contigo, de casa para a igreja, porém sem nunca lhe abrires uma ideia, páginas dentro, embrenhado e fosco, dás-lhe o sovaco como fosso e a indiferença. Vai ao outro a crença, a César o que é. Jesus, cuspido na cara dos outros e escarrado aos dessemelhantes, urrado em surras e desconhecido, ensovacado e combalido, pedra empunhalada ao Deus que vem, gansa. 3. Contudo, a fé que é o que mesmo, que não se desfaz por não se poder fazer, e feito artificioso, mantém ali por perto ele, junto do povo, sim, e como quando e sempre, já traduzido em língua de poder, se ler, espalhado, dizendo coisas de poder quebrar, se contraditórias aos ditames. 4. Mas como quando e sempre, ainda pelo menos, posto de lado, agora aqui, em só vacado, gritos no vácuo do deserto circunscrito, em cá adernada aridez. Ao centro do livro há um pôster, que pode ser desdobrado para que as páginas centrais tenham o dobro do tamanho. Em sua parte externa, predominam tons terrosos, com desenhos que remetem à placa Ponto de Encontro, porém em estilo semelhante ao de pinturas rupestres. São quadros com a representação simplificada, com linhas e pontos, de 3 pessoas em seu interior, centralizadas entre 4 setas
que se localizam nos 4 cantos do quadro e apontam para o centro. Há 18 dessas imagens distribuídas por toda a parte externa do pôster. A parte interna do pôster é ilustrada por um labirinto dentro do qual há várias placas de rotas de fuga, nas quais há a representação simplificada de uma pessoa correndo na direção de uma seta. Essas placas apontam em diferentes direções, à direita e à esquerda, intensificando a sensação de caminho desconhecido que o labirinto já traz. As placas possuem as cores verde e branco. Nas paredes do labirinto, há uma série de figuras antropomórficas em tons terrosos, lembrando pinturas rupestres. No restante do labirinto, predominam cores escuras em tons de verde e azul. A página 57 traz o poema Deus Sussurra e, ao final, a placa de advertência que sinaliza sonorizador, em amarelo e preto, com uma linha sobreposta por 3 pequenas ondulações. Deus sussurra. Deus sussurra, e o barulho do tempo que fazer obnubila a eloquência dessa voz imperceptível e grave. Entre um carro e a furadeira, no entretanto, entre o trem e a ambulância, a sirene da polícia, o apito do navio, a reclamação do transeunte e a do residente, o ruído, o ranger, o rancor, o roedor, Deus sussurra. E feliz de quem captura, no reino ruidoso das palavras de não poesia, peixe epifania, insight revelado, a melhor ideia de uma vida toda àquela hora. Só que um sussurro só, suave feito um murro, sussurrada em pé de ouvido, sopro do divino que te põe de pé, em frente, sem limite em mente, carente crente, com a fé da manhã fresquinha. Na página 58, após um poema curto, há a representação simplificada com linhas e traços de uma criança jogando futebol. Para além das 2 esquinas, o menino não podia, nem mesmo durante o dia, transgredir passeios, pés vadios e anseios. O poema O Vento Nunca Veio Me Levar para Longe ocupa as páginas 59, 60, 61 e 62. Ao final da última página, aparece a placa de advertência Vento Lateral, em amarelo e preto, com a imagem de uma palmeira como se estivesse sendo atravessada por uma ventania, que é representada por riscos no sentido horizontal. O vento nunca veio me levar para longe. O vento nunca veio me levar para longe. Criança, eu subia no telhado, abria os braços, fechava os olhos, e o vento nunca veio me levar para longe. Adolesci, desci das telhas e fui janela olhar menina que passava. Passado, em brancas nuvens e diabos. O vento nunca veio me levar para longe. As espinhas se foram, os espinhos ficaram, a barba cresceu, o cabelo caiu. Fechei janela e, já com roupa apropriada, fui contar da minha vida para um fiel companheiro, trabalhoso e companheiro, o companheiro de trabalhos. Companheiro de companheirismos que tão poucos companheiros compartilham. Bom, trabalhávamos juntos e eu achava bom. Mas não fui fiel. Tive um ar-condicionado, um AF-air. Nosso terceiro mundo A3 era quadrado e pequeníssimo. Durou. O ar gelado, mecânico, gerado, aquietava o coração, arquitetava um simulacro, sonho conquistado à unha e dedo e ler.
pago cada gota, expelido cada poro. O vento nunca veio me levar para longe. O frescor eu trouxe perto. A janela, só fachada. A janela. Vidro, transparência, céu e abismo. O vento mesmo, era lá fora. O homem. O que é que tem que ele não tenha, que não queira? Louco, não haveria braço ou barra de aço que me segurassem. Os botões do paletó voaram sala adentro, peito nu, janela afora, 18º andar. Fechei os olhos e abri os braços, largos. O frescor do vento era menos frio e enrubesceu minhas bochechas. Fui criança novamente um segundo, do telhado fui maluco um segundo para um terceiro, depois de outro antes primeiro ter aspirado um seu sigilo espectador. Sorri, grande, largo, porém curto, até lembrar que o vento nunca veio me levar para longe. Caí, despencado, jaca mole madurada, a segunda vez na vida, a primeira como luva no sistema. Caí, sim, aterrado, mas já caindo, que o chão me venha, ora, quis, sincero. Pavor passado, cheguei mesmo a aliviar-me, por não ter mais daqui em diante que disfarçar sonho nenhum. Desdém zejoso, mas logo ali, ainda precoce antes do chão, a infortuna. Na gravata, o nó, ainda pendida do pescoço, prendeu-se a uma qualquer ferragem velha do edifício, mais ferrugem que ferragem mesma. Aferrou-me, salvou-me um resto de vida. Salve a arquitetura contemporânea, a arquitetura do fracasso. O vento nunca veio me levar para longe. Os dentes caíram, a barba branqueceu. Desatei o nó da gravata, nó em que o mundo gravita. Desci, voltei para casa, sentei na varanda que dava para a rua e, pasmem, um fiozinho de esperança ainda escorria com aflito e delicado afinco. Eu o vi, desenrolei. Fechei os olhos, limpei a mente, contei até 100. Tu e 1, tu nada. Contei 110, 112. Os olhos procuraram luz, a luz só clara e tanto do dia que revela objetos e pessoas ainda antes que a noite nos desapareça. Nem sequer lacrimejei, apenas recostei-me na cadeira, sem conforto. O vento nunca veio me levar para longe. Os olhos secos devolveram gente que passava. Em pouco tempo, passariam por ali mais do que eu me permiti passar a vida toda. Umas tinham MP3 players, umas outras guarda-chuvas, todas sempre seus problemas. A ninguém faltavam suas mochilas. A barba caiu de vez e a pele não estava mais no seu lugar. Tanto tempo para notar. O vento nunca veio me levar para longe, porque algo em minhas costas é pesado demais para me deixar voar. Só se eu construísse um avião, com enormes bagageiros, esse nosso todo apego, e tanques de combustível eternos, e asas retratáveis, e motores incineráveis, fuselagens anti-impacto, cada peça costurada à mão. O vento não. O vento nunca veio me levar para longe. Na página 63, após um pequeno poema, há o desenho simplificado de uma árvore e um banco, que representa a placa de sinalização de praça, sem a sua moldura. Em cada praça que eu passo, em cada passo que eu posso, não possuindo mais que um prosseguir, passo a seguir, como em perseguição. A página 64 apresenta o poema iniciado pelo verso Essas pedras de beira de rua
e, ao final, o desenho simplificado em preto e branco de uma rodovia com curvas sinuosas. Essas pedras de beira de rua meio fiam do que viram, desde antes até o asfalto, desde a terra. Hoje, entanto, quanto mais, menos sobre viventes. A página 65 traz o poema iniciado pela palavra indignado e, ao final, a placa indicativa de silêncio, que é circular nas cores preto, vermelho e branco, e mostra a figura simplificada de um rosto humano que leva o dedo indicador levantado próximo aos lábios. Indignado, digo o nada. Enfatizando, indago o nem. Aí, o já era. Ao final da página 66, após o poema, há a figura simplificada em preto e branco de uma pessoa dentro de uma gruta. Trata-se da imagem indicativa da placa gruta, sem a sua moldura. O bicho dos meus sonhos de infância. O bicho que eu temia com toda a água do corpo. O bicho que um dia eu esqueci com indiferença. O bicho me espreitou na fase seca da vida, a fase em que engoli, sem sal e crua, inteira e fria, a bola grande branca, toda neve, acumulada. Abriu muito maior o vazio do meu estômago. Dali, despontam olhos abrasivos causticantes. Dali, sobe um vapor pela garganta quente. Dali, concentro a dor da minha cabeça. O bicho da minha infância, de dentro, me engole. A página 67 traz um poema curto e, como elemento gráfico, ao final, um único ponto em tamanho grande. Ter, entertido, entertecendo, entristecido. A página 68 contém a placa de advertência Aclive, em preto e amarelo, formada pela figura de um automóvel em uma subida. Contudo, a placa está de cabeça para baixo. Na página 69, após um pequeno poema, há a placa de advertência Ponte Estreita, formada por linhas verticais paralelas que convergem se aproximando ao centro. Ensejo eu busco desde que nasci, e vou assim até atravessar. Após o poema da página 70, o elemento gráfico presente é uma notação musical, a clave de sol. A sombra molhada do lago é um recital alagado, umedecendo-me a orelha, o breu. Noite submarina de imersidão subversiva que leva a alma e lava limpa em nitidez cada nota que o olho inútil não nota. Na página 71, há o poema Bocejo, seguido da figura simplificada em preto e branco, formada por linhas e pontos, de uma pessoa em uma asa delta. Trata-se da placa Área de Voo Livre, sem a sua moldura. Bocejo. Deito-me na cama com a boca aberta. Espero que uma coisa preta venha me levar para onde nada penso, onde nada é tenso, aonde vou suspenso. Fecho a boca, o olho enche d'água, sem choro nem vela, nem luz nem motivo,
para não me entregar. Me entrego e vou, ora sim, ora não, na palma da mão do insensível voo. Na página 72, após o poema, há a figura simplificada de uma cama. Trata-se da figura indicativa da placa hotel, mas sem a sua moldura. Uma estrada com flores nas margens, caminho no meio das flores, sozinho no meio das flores, intáteis imagens. Estrada para trás do que é frente, para a contramão do que a gente imaginava querer. Destino da noite esquisito, destino de fim fortuito, no amanhecer. Dormir é motivo para ir, mais uma vez por ali, para além de onde já li, lugar de dormir. Na página 73, após o poema 1140, há a figura simplificada em preto e branco de um ônibus. Trata-se da placa ponto de ônibus sem a sua moldura. 11h40. Os ônibus furam os sinais e ganham tempo, e ganham do tempo, e ganham sinais do tempo, e furam o tempo e o tempo os fura, e ganham com o tempo mais sinais, e mais, e ganham mais e mais e mais sinais. A página 74 apresenta o poema Soneto sem Sol. Ao final da página, os elementos gráficos são partes separadas de um círculo na cor preta com um cifrão em branco. A figura está dividida em 3 partes, uma à esquerda, uma mais abaixo ao centro e a outra à direita. Soneto sem sol. Que sol encontrarei neste passeio pelo céu escuro? Um apagado moribundo, um grande óvulo infecundo, luz que procuro. Que céu retornarei levando o sol de volta para casa? O outro lado do hemisfério? A campa do meu cemitério? Pausa em brasas. Que pouso acolherá o seu cansaço frio? Quem reconhecerá o círculo sem fogo? Quem lhe trará inocente gesto um copo d'água? Rirá de ti o solo infértil, o seco rio? Gargalhará o cientista enlouquecido e previsível? Ou só o cinza, assim, colorirá de mágoa um planeta inteiro? Na página 75, após o poema Ciência, aparece a placa de advertência indicativa de depressão, representada por uma linha com uma espécie de cava, o que sinaliza um rebaixamento na pista. Ciência. Autoextinção é um conceito humano. Invenção. Autoextinção é uma conquista para toda a humanidade. A página 76 apresenta o poema iniciado pelo verso Ao lado do lado mais baixo do baixo de 6 cordas, e ao final um desenho simplificado em preto e branco que representa com traços um grilo. Ao lado do lado mais baixo do baixo de 6 cordas, um grilo toca sua melancolia, grave, triste, linda, como a vida que se sabe tris, de grilos, de grilados, de grilhões e grilhotinas. A página 77 traz o poema intitulado, pela notação matemática, maior ou igual, seguida pela figura simplificada de uma pessoa nadando, utilizada em placas que sinalizam piscina. Maior ou igual. Um soldado raso,
atravessa um rio profundo em busca da bala perdida de um general. Não é perdoado atraso, não é indicado rumo, as chances são reduzidas, o esforço sobrenatural. Não é mais que mais um caso. Comuns homens de todo o mundo fazem por vezes repetidas esforço maior ou igual. Após o poema da página 78, aparece a placa de advertência Retorno à esquerda, nas cores amarelo e preto, representada por uma seta em curva na direção indicada. De repente entrei na nóia de que encher pulmão de nada adiantava dar o agora ao adiante. Ao final da página 79, após o poema, há a placa sentido duplo nas cores vermelho, branco e preto, com setas que apontam para cima e para baixo. Fale comigo, pelo amor dos meus ouvidos, pelo não que tenho dito, pela ausência eu te convido, fale comigo. Pela brecha de convívios, pelo ó que é um umbigo, pelo nó que a tem exíguo, fale comigo. De mim mesmo para comigo, do que sinto seu sentido, do que acho seu perdido, fale comigo. A página 80 está em branco e a página 81 inicia uma série de poemas para serem lidos em bloco, intitulada Seriado. A palavra seriado tem uma letra estilizada, como se fosse caligrafia antiga. Abaixo do título há uma epígrafe do poeta Castro Alves. Em seguida, os ícones indicativos de 4 artes: música, uma nota musical; pintura, uma palheta de cores; teatro, 2 máscaras representando diferentes humores; e literatura, um livro. A série de poemas sobre amor prossegue nas páginas 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88, encerrada pela palavra fim, com letra também estilizada como se fosse uma caligrafia antiga. Seriado. Amemos, pois, pra ti eu tenho n'alma beijos, prantos, sorrisos, cantos, palmas, um abismo de amor. Castro Alves. O amor, a dor, o amor, a dor, o amor, a dor. O amor, o amor, o amor, o amor. Amorter. Amortecer pra quê? Amo, amas, amor. Ama que não ama, amar. Amado, amassado, amordaçado, amaldiçoado, a amar. Amar para se afogar. Amor ter. Amor tecer. Pra quê? Na página 89, após o poema, há a placa de advertência de baixa temperatura. Ela é triangular,
em amarelo e preto e possui a representação pictográfica simplificada de um floco de neve, formada por traços que se cruzam formando uma espécie de asterisco com as pontas trifurcadas. Eu junto as cinzas dos S's, as brasas dormidas dos Os, as daqueles e mais esses, acendo a fogueira gelada que gera o sinal sem fumaça, nem fogo, nem brasa, nem nada, abano um pano esburacado que um crente emprestou ao descaso, deixado esquecido, alargado, catado na palma da mão, que insiste contra a razão, se agarra à fumaça no ar. Na página 90, após o poema, aparece em tamanho grande a placa de advertência Passagem de nível com barreira, em amarelo e preto, que é losangular e apresenta o desenho simplificado de uma cerca ao centro. Busquei atravessar barreiras invisíveis, prosei em terra firme, já do lado de lá. Lá, de lado do já, ninguém viu. A placa 91 apresenta o poema que começa com o verso A raiva corre dentro dos apartamentos. As estrofes finais do poema estão recuadas um pouco mais à direita e, ao final, a figura de uma pintura rupestre que é a imagem da placa de sinalização Sítio Arqueológico, sem a sua moldura. A raiva corre dentro dos apartamentos, trancada em violência pura. A raiva ruína da rua empolvorosa, de onde nascem os caminhos todos. Raiva semente, semovente. A raiva prisioneira mora em casa ruidosa. Sonos dissimulados, mais raivosa é a garganta presa de silêncios. A rua abarrotada arruína a raiva solta, clandestinamente cultivada em cativeiros cada vez menores, no sangue, na pele, nas pontas dos dedos das mãos, na tecla, na letra, no palavrão. Há um livro inominável, mendigo literário, habitante de subcolchões, de onde há tiro toda noite para corrermos pela casa nus e juntos, as janelas bem fachadas. A página 92 apresenta um haikai e, ao final, a figura simplificada da cabeça de um touro, com a indicação de uma premiação de primeiro lugar em sua orelha. A página 93 traz a placa de advertência Animais na Pista, em amarelo e preto, com a figura da silhueta de um boi. Esta figura está estilizada para o livro, com linhas brancas demarcando partes do animal, que representam os cortes de carnes vendidos em um açougue. Orgulhoso de seu campo, o fazendeiro não é nada sem o gado. As páginas 94 e 95 são ocupadas pelo poema Caquistocracia. A página 96 traz a placa de proibido buzinar em vermelho, preto e branco, com a representação da silhueta de uma buzina cortada por uma faixa vermelha. Caquistocracia. Viva o novo regime. Ai, mas eu odeio dieta. Odeio direto. Ode ao reto. Ratos. Atos de ofício. Orifícios. Dentifrícios. Artifícios. Arte? Hã? Ai, difícil? Fício. Fóssil. Fúzio. Foda. Foda-se, puta que pariu, caralho! Pare, mas não é filho meu, não.
ateu. Em nome de Deus. Dará, diz que deu, diz que dá. Diz que denúncia pode cancelar. Economia, ninguém mais é bandido. Meu tio conhece um cara que é. Mulher, índio, bicha, vagabundo, todo mundo. Oriundos do Orion, aspirantes ao Zênite. Judite, este espaço não está adequadamente limpo, querida. No meio do rabo, vai tomar na cara. Entre as nádegas, claro. E escorreu pelas pernas. Preste atenção ao serviço, sua incompetente. Penitentes e pleiades. Ai, credo, gente fina não peida. Muito menos escreve essas coisas. Estudei pouco e daí? Dou na sua também. Hein? É. Monocordiais. Dia a dia, tudo se apropria. Quem diria? Lucubrações. O poema Parodisíaca ocupa as páginas 97 e 98. Após o poema, em tamanho pequeno, ao final da página 98, a placa proibido o uso de celular em vermelho, preto e branco, que apresenta a figura simplificada de um aparelho de telefone celular cortada por uma faixa vermelha. Parodisíaca. Mote. Aos escolhidos de Deus, a dádiva vem do céu. Glosa. Auspiciosas notícias nos chegam de além-léu, referendadas milícias cumprindo o bravo papel de defender vitalícias nosso país europeu. Esperançosas notícias se espalham de del em del, distantes das estultícias nos formaremos tropel, marchando entre os felícias convivas de um quartel. Inspiradoras notícias sorvemos com queijo e mel. A hora agora é propícia contra opressores ateus que creem em cientistas contra a família e os céus. Muito convincentes notícias reforçam nosso papel. Nós, os terraplanistas anti-vacinas gospels, a voz sem qualquer malícia anti-brilhantes pixels. Convenientes notícias nos dão a toga ante o réu. Revelação adventícia aos escolhidos de Deus, mesmo que em parte fictícia, a dádiva vem do céu. Na página 99, após o poema, há a placa de sinalização de informações turísticas, representada pela letra I em tamanho grande. A página 100 traz uma placa de advertência estilizada para o livro. Trata-se da placa de rotatória, losangular em amarelo e preto, formada por 3 setas curvas em sentido circular. Na parte de trás de uma das setas, foi acrescentada a figura da silhueta da cabeça de uma serpente com a boca aberta, como se procurasse morder a ponta da seta anterior, que representa, nesse contexto, o seu rabo. É uma espécie de releitura da figura mitológica Uróboro. Depois de cada fim do mundo, o que tem brotado e vem nascendo não costuma ser exatamente novo. Olhando mais de perto, na fuça cara, bem no olho, o furacão é sempre o mesmo: vento. A página 101 apresenta o poema Catador de Após, seguido pelo símbolo de reciclagem, que é formado por setas curvas na cor verde. Elas formam um triângulo indicando um ciclo. Catador de após. Catar. O que mais resta? Catar o que mais resta. Descartes antilógicos, sobras assombrosas. O pão dos poucos, a chã de fora, o chão. A roupa a romper-se, arrancada, a pá de pau na paz. Lixam-se, lixem-se. Desejos mitológicos, direitos nunca certos. O todo, mais que uns nacos.
a iguaria que igualaria, a digna idade, o bem que bom, a torto e ao dito reito. Reusa, reutilizura, reciclemos. Teremos todos a tal errância para se tolerar ainda. Então, cata a dor, mira, dispara quem merece o quanto ama, manipula o rejeito a extra ir-lhe o raro e, feito, claro, cristalina como um dia foi a água. A página 102 traz o poema É Hora de Acordar, e a página 103 apresenta a figura simplificada de um relógio, formada apenas por um círculo e 2 traços que representam os ponteiros. É hora de acordar. Os primeiros raios de um sol que aconchega a carne, ainda a descolar-se de um sonho úmido, começam a surgir, pintando a noite com as manias coloridas da manhã. É hora de acordar. Os pássaros trincam sobre as árvores. É hora de acordar. O galo já cantou faz tempo, nos campos onde ainda galos há. É hora de acordar. O cheiro de café fresco escapole pelas frestas de janelas e portas mal cerradas. É hora de acordar. O cobertor se descuidou ao chão enquanto tu dormias. É hora de acordar. Nos tantos lares, as donas de casa se reiteram na cotidiana faina. É hora de acordar. Nas fábricas, os operários reiniciam o que nunca terminaram, nem sequer terminariam, nem jamais terminarão, suas ações sempre meio. É hora de acordar. Nos supermercados, padarias, bares e até nos bancos, logo mais, os cidadãos de bens gozam a cortesia tão simpática dos sorrisos que os recepcionam, tendo espantado em árdua luta a inconveniência dos bocejos ainda de madrugadinha. É hora de acordar. Nos escritórios, como públicos e tão privados, nos quais se decide um por todos, todos comuns, segue o trabalho como de costume, o de sempre. É hora de acordar. O poema Monólogo de Alberto Caeiro sob a lua a respeito de uma casinha de pau a pique em Santana do Rio Preto ocupa as páginas 104 e 105. Após o poema, ao final da página 105, estão as figuras simplificadas da fachada de uma casa antiga e a de uma janela amparada por 2 mãos em posição de concha. Tratam-se das imagens das placas de sinalização de arquitetura histórica e de patrimônio histórico, respectivamente, sem as suas molduras. Monólogo de Alberto Caeiro sob a lua, a respeito de uma casinha de pau a pique em Santana do Rio Preto. A casinha que me olha, que não me olha porque nada olha, já que não vê como eu a vejo, de pau a pique é como eu sou em muito, em nada, porque sou de carne e vista. E menos do que ela eu sou, porque cismo e ando atrás de ser mais alguma coisa sem saber o quê. Mas ela sabe, melhor ainda, ela nem sabe, e simplesmente é, impregnada de o ser. Abriga do vento frio e do sol e da chuva, mesmo quando cheia de penumbras, só. Enquanto o barro dure, não procura mais que estar ali, constante. Eu, no sol, na chuva, na garoa e ventania, na faina de andar atrás do vir a ser, nesta nova encarnação, encadernada e curta,
em um novo mundo, sem acreditar nem mesmo nisto. Sou, portanto, mais e menos do que ela, ambos erguidos por gradis de ossos e lenha, por querer já esquecido da idade de outra vida que, repito, nem existe. Como então posso falar de tantas coisas que não há? Mentindo, como fazem os homens todos, mais os poetas. Eu mesmo nem estou aqui, repito também isso. Me roubaram o que fui e dizem ser-me, foi só isto. Me desfiguraram o rosto e o resto, penduraram na parede, uma de cimento e cal e rebocos muito menos dignos que o pau a pique ali de fronte. Vejo tudo isso por fora, sempre, me fingindo por dentro, convivendo impermanente, sendo estadia. Na página 106 está o poema Artência, que tem o seu último verso com as palavras divididas e as sílabas intercaladas em linhas diferentes. Após o poema, a figura simplificada em preto e branco de uma fogueira que sinaliza material inflamável. Artência. O que me arte não é o sol, nem fagulha de maçarico das 6 às 6 e tantos, nem o convite para sumir de um de vocês, qualquer desinteresse, nem mertiolate, nem cachaça, nem tapa na cara, nem sal na casca da ferida ou queimadura. O que me arte é não ter ar para te soprar, ou ar para soprar. A página 107 traz o último poema do livro Arremate à Moda Antiga, seguido pela figura simplificada de um envelope fechado. Trata-se da placa de sinalização de correios, sem a sua moldura. Arremate à moda antiga. A despeito de todas as ironias que vão sempre bem em poesia, devo declarar-me amo. E não interessa se este poema merecerá menção de honra, mais provável é que não, razão de hilo à gaveta de antemão, mas não ao lixo, nunca ao esquecimento, não ao limbo, vês que é lindo o sentir que o move e suscita. Ainda melhor seria rematá-lo com um nome, que é Simone. Fecho douro a abrir-me ver por dentro, como a nenhum papel jamais eu poderia confessar em letra escrita. A página 108 é inteiramente preta e a página 109 é preta e traz o seguinte texto em fonte na cor branca. Notas. O poema Geométrico foi premiado e publicado pela coletânea do 2º Prêmio Literário Afeigraf em 2020. Os poemas João, Soneto, O Olho e 1140 foram premiados e publicados pela coletânea Letrania, Concurso Nacional de Poesia, em 2020. O poema Cusparada foi premiado e publicado pela coletânea do 3º Prêmio Literário Afeigraf em 2021. O poema Deus Sussurra foi premiado, publicado e gravado em vídeo pelo 1º Festival Internacional de Poesia de Betim, Minas Gerais, em 2022. O poema O Bicho dos Meus Sonhos de Infância foi publicado pela revista eletrônica Subversa, em dezembro de 2022. O poema É Hora de Acordar foi publicado pela revista cultural Traços, em agosto de 2021. A página 110 traz o apêndice, com o seguinte texto: fotografias tiradas pelo autor na estrada entre os municípios de Catas Altas e Mariana, Minas Gerais, Brasil, 2021.
Em seguida, aparecem 2 fotografias de rotas de fuga e 2 de ponto de encontro. Nas placas, predominam as cores azul, vermelho e branco. As placas de rotas de fuga trazem as representações simplificadas formadas por traços e pontos de uma pessoa correndo na direção apontada por uma seta. As placas de pontos de encontro trazem, cada uma, as figuras simplificadas, formadas por traços e pontos, de 4 pessoas reunidas ao centro, tendo ao seu redor 4 setas nos 4 cantos da placa, que apontam para o centro. Nas placas, há faixas na cor vermelha, com textos na cor branca indicando os nomes das respectivas placas e telefones de emergência que podem ser acionados em situações críticas. A página 111 traz um comentário sobre as fotografias no contexto da obra, com os seguintes dizeres: as placas, vistas pela primeira vez, despertaram a constatação material, concreta, do risco sob o qual vive o povo de Minas Gerais já há muito tempo, mas anteriormente de maneira obscurecida. Hoje, o risco iminente de destruição e mortes em enormes proporções está exposto nesse tipo de sinalização em vias públicas de todo o Estado, em cumprimento de obrigações decorrentes dos trágicos crimes de Mariana, 2015, e Brumadinho, 2019, e já se normalizou novamente, sem maiores alardes. A possibilidade patente de uma comunidade inteira ser soterrada em minutos não gera nenhum espanto no dia a dia, e as sinalizações que apontam sobre a iminência de um morticínio se misturam com outras que apontam para cursos regulares da vida. Além da relação direta entre esse assunto e alguns dos poemas deste livro, as placas, a representação pictórica e indicativa, de modo conciso e objetivo, estratagema humano que nos orienta desde remotos tempos e, ao que tudo indica, até os últimos, também inspiraram o projeto gráfico desta obra. A relação entre imagens e poemas sobre os assuntos mais variados se manifesta de maneira não necessariamente hierarquizada, mas como justaposição de textos, ora soma, ora desvio, diferentes sinalizações de sentidos para além da linguagem verbal cotidiana. A última página do livro apresenta na parte inferior uma placa de sinalização que não é comumente utilizada no trânsito brasileiro, mas é bastante usual em outros países. Trata-se de um círculo na cor vermelha com um traço branco horizontal em tamanho grande ao centro. Na Inglaterra e em outros países, seu significado é proibido seguir em frente. Logo abaixo consta a informação. Primeira edição